Como é que vai fazer agora para devolver o bônus que foi recebido pelo servidor da Assembleia Legislativa de São Paulo? Ó, dúvida cruel, hein, Pedro? Você Perguntar levantou isso agora há pouco, no primeira hora. Eu acho complicado, viu? Perguntar pro Cauê Macris o que ele deve fazer, ué. Eu acho que esse dinheiro aí já não tá na conta mais, não. Ó, eu vou falar uma coisa aqui que vai soar, né, como algo contrário à opinião da maioria. Mas sim, descontar do salário eu acho que não pode. Estou falando do ponto de vista jurídico aqui. Você não pode... Esse pagamento é um bônus de auxílio alimentação. E salário é diferente de auxílio alimentação, vale transporte. São outros pagamentos. Tanto é que a discussão jurídica está em cima disso. O pagamento, segundo a juíza, ele não está em conformidade com a legislação porque não incide contribuição aos tributos e tudo mais. Eu falei isso aqui, depois eu até me arrependi um pouco, mas agora o meu arrependimento já ficou de lado. Deram uma meia sola ali para pagar esse bônus, certo? Sim, incluíram sim. o bônus no Vale Alimentação, Isso. que é de 600 e pouco, e incluíram mais 3 mil reais, arredondando, um pouquinho mais do que isso, né? Isso. Nesses 600, lembrando que nós temos um mês em que a Assembleia não trabalha o mês todo, ou seja, os funcionários já recebem o Vale Alimentação e a Assembleia deve entrar em recesso amanhã. Certamente. Não é? Que dia é hoje? Não, 19? quinta, né? Na quinta? Hoje é que dia? Não, hoje é 17. 17. Então vamos dar de barato. Sexta-feira, vai. 10 dias, eles vão receber o Vale Alimentação por 10 dias sem trabalhar, mas até aí é parte do jogo. Aí vem o presidente Cauê Macris para fazer bonito com o chapéu dos outros e paga um bônus, mas ao invés de pagar o bônus incluído no salário para descontar imposto, pior, o bônus por si só já é uma vergonha. Isso, é isso aí. Sim, já, por si só ele já é injustificável, porque se sobrou dinheiro, o deputado Cauê Macris poderia devolver esse dinheiro para o governo do estado de São Paulo, tapar buraco em estrada, para o governo do estado de São Paulo terminar de construir creche, não é? Ele podia fazer um monte de coisa com esse dinheiro, 10 milhões de reais. Não, ele preferiu fazer graça com o chapéu dos outros e pagar bônus para quem está perto dele, porque a Assembleia Legislativa que paga bônus para os funcionários que trabalham no Palácio 9 de Julho, ou seja, para os funcionários que trabalham no ambiente dos deputados, é a mesma Assembleia Legislativa que vai aprovar no ano que vem a reforma da Previdência, que vai, por exemplo, aumentar a alíquota de contribuição em São Paulo, que vai estabelecer a idade mínima. Não deve fazer isso? Claro que deve. A Previdência estadual tem problemas e precisa ser reformada. Agora, é sempre aquela história. Para os amigos do rei, tudo. Para quem não é amigo do rei, a lei. Então, para quem está perto do deputado Cauê Macris, vale tudo. Para quem está longe do deputado Cauê Macris, aí a frieza dos números, porque o Estado tem de ser rigoroso, porque do ponto de vista fiscal isso, do ponto de vista fiscal aquilo. Eu repito, o deputado Cauê Macris se elegeu com a tese do novo, de alguém que está chegando para representar uma novidade na política paulista. Do novo, mas filho do antigo, né? Ele é filho do Vanderlei Macris. Filho do antigo. Mas assim, ele aparece, não é tão renovação assim. Nada mais antiquado do que o comportamento do deputado Cauê Macris. Primeiro, como eu disse, ao fazer bonito com o chapéu dos outros. Segundo, ao pagar um bônus para quem está próximo dele e para os que estão distante, porcaria nenhuma. Por que os policiais de São Paulo não merecem um bônus? Por que os professores de São Paulo não merecem um bônus? Ele propôs alguma coisa para essas categorias? Ele propõe alguma coisa para alguém? Aliás, o que propõe o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris? Qual é a proposta dele a respeito da vida? Ele não fala nada. Nós tentamos ouvir o deputado Cauê Macris aqui desde a campanha, entrevistamos a adversária dele, Janaína Pascoal, ele se recusou a dar entrevista. Estamos procurando o deputado Cauê Macris insistentemente para ele explicar ao povo de São Paulo por que decidiu pagar esse bônus. E eu pergunto a vocês, ele dá entrevista? Não dá entrevista. Não dá, porque se sente dono desse dinheiro, porque se sente dono da Assembleia Legislativa de São Paulo. E não é assim que as coisas funcionam, deputado. Tem de explicar por que o senhor decidiu pagar esse bônus. Por que para esses funcionários e não para outros? O senhor conversou com o governador João Dória para saber se tinha dinheiro para pagar, para saber se dá para arrancar dinheiro de algum outro lugar para pagar bônus para policial, por exemplo? Bônus para professor da rede pública? É que aí ele está usando, né, o orçamento da própria Assembleia, né? Que deveria é um poder voltar. à parte, se sobra, devolve. Pois é. Então, também acho isso, mas é um poder à parte aí. Eu ia trazer aqui essa questão que é o seguinte, essa é uma mudança que precisa acontecer no Brasil. Esses penduricalhos que não são considerados
pela folha de pagamento são uma das maiores distorções da gestão pública brasileira. Olha o que está acontecendo em Minas Gerais. Quando se somam todos os penduricalhos dados aos funcionários, aos servidores públicos de Minas Gerais, o gasto com folha de pagamento de ativos e inativos do Estado de Minas Gerais ultrapassa 80% da receita líquida, ou seja, mais de 80% de tudo que o Estado arrecada em Minas Gerais está indo exclusivamente para pagar folha de pagamento de salários, folha de salários de servidores ativos e inativos. Aí, o Tribunal de Contas lá do Estado disse assim, essa contabilidade a gente não gosta, a gente não curte essa contabilidade, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar todos os penduricalhos e aí, tirando todos os penduricalhos que o Tribunal de Contas do Estado se recusa a tratar como salário, como complementação de salário que seja, mas é folha de pagamento de servidor, sim, aí o Estado volta a ficar enquadrado na Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que não pode passar de 60% o gasto com despesa de pessoal em cima da receita líquida. Em todos os estados é assim. São Paulo não está tão ruim quanto Minas Gerais, mas mesmo levando em consideração todos os penduricalhos. Agora me fala uma coisa, o penduricalho serve para quê? Se ele não é parte do salário, ele é o quê, então? Porque na maioria dos casos, quando aposenta, muitos desses penduricalhos são considerados para o pagamento da aposentadoria integral. Foi assim a vida toda. Isso é um descaramento, é uma enganação. A reclamação do funcionalismo é essa, que os penduricalhos não... Mas os penduricalhos não contam para aposentadoria, né? Deixaram fora. de contar depois da reforma do Lula. Tem várias mudanças, mas tem muita brecha e muito mecanismo para isso, viu, Zé Paulo? Infelizmente, é assim que acontece. Agora, me fala uma coisa. Por que isso não consegue mudar? Isso é uma contabilidade criativa, é um desrespeito com o cidadão, especialmente com os funcionários que não têm isso, os professores. Por que não pode ter bônus para professor? Então, essa é uma das reformas que o Brasil precisa fazer. A Lei de Responsabilidade Fiscal tentou impor esse limite e os governantes, durante esses 20 anos, arrumaram todos os penduricalhos possíveis. E como o ajuste fiscal só é feito pelo Poder Executivo, o Poder Legislativo não entra. Então, ele recebe o orçamento dele, ele que decide o que fazer. Ele não está nem aí para o orçamento do resto da cidade. Para pegar esse dinheiro de volta, viu, Thaís? Aqui na Assembleia Legislativa, depois da Justiça suspender o bônus. É você fazer o seguinte, o ano que vem eles não vão ter que receber auxílio alimentação? Então não paga. Isso, eu ia falar isso. É o mesmo benefício. Eu ia você falar não vai descontar do salário, você desconta do auxílio. Então recebeu R$ 3.100. A Justiça diz que não é para pagar. No ano que vem, em vez de receber 600, soma-se essa quantia até dar os R$ 3.100 e a partir daí você continua pagando o auxílio alimentação. Eu tenho a impressão que essa decisão judicial vai ser derrubada.